Toda história tem um início. A de Bom Retiro começa aqui. No dia 12 de abril de 1791, o capitão Antônio Marques de Arzão. Espera, existe um tempo antes deste tempo que não pode ser esquecido. Pois é importante ressaltar que nesse período, os senhores das terras eram os povos originários da etnia Laclanochleng, que há milênios habitavam e cuidavam destes campos, rios e matas com sabedoria e respeito pela natureza. O registro da presença histórica dessas comunidades indígenas é fundamental para compreendermos a história e a ancestralidade da nossa terra. Agora sim podemos continuar. No dia 12 de abril de 1791, a região que viria a se tornar Bom Retiro, localizada na encantadora Serra Catarinense, viu sua história ser marcada pela fundação realizada por Antônio Marques de Arzão. Foi nesse dia que ele afixou um marco de madeira no topo do Morro Trombudo e requereu as terras como descobridor, dando a nomenclatura de Bom Retiro, e assim iniciando a demarcação e ocupação das terras. O estabelecimento desse marco no território bom-retirense delimitava à época as capitanias de Santa Catarina e São Paulo. A fundação histórica de Bom Retiro em 1791 representava não apenas o início da ocupação europeia na região, mas também o reconhecimento da presença e do legado deixado pelos povos originários, que contribuíram significativamente para a riqueza cultural e natural desse município serrano. Após afixar o marco no cume do Trombudo, a primeira obra do capitão Arzão foi a construção de uma calçada de pedras e a implantação de um regimento militar na região hoje conhecida como Guarda Velha, uma alusão à antiga guarda militar lá existente. Toda a calçada foi construída com mão de obra escrava, com pedras sobrepostas, roladas da encosta do Morro do Costão, do Frade. Essa obra nos faz refletir na importante contribuição que os afrodescendentes deram em diversos setores e com a própria força para a economia do Brasil, seja no ciclo do açúcar, do café, ou mesmo na abertura de novas estradas, fazendo na época a integração destes povoados tão distantes. A calçada era parte do caminho das tropas que ligava Nossa Senhora do Desterro, Florianópolis, a Nossa Senhora dos Prazeres da Lages. Essa obra possui uma relevância histórica ímpar, pois era por esse caminho que os tropeiros transitavam, levando consigo as riquezas do nosso país. Esses destemidos condutores de tropas, em suas jornadas árduas e desafiadoras, desbravavam os caminhos serranos, conectando regiões e impulsionando o comércio e a troca de mercadorias essenciais para o desenvolvimento da região. O caminho das tropas remonta a uma época em que a coragem, a determinação e a força dos tropeiros eram fundamentais para a integração e progresso do território serrano. Entre as famílias de Birivas, que aqui se estabeleceram, destacamos as famílias Barbosa, Oliveira, Figueiredo, Faustino, Pereira, Lins, Mota, Abreu e Castanheiro. O mapa do Arzão, referente aos caminhos de Lages, traz a data 1º de setembro de 1886, como a data da chegada dos imigrantes alemães em Bom Retiro. O primeiro imigrante a se estabelecer em Bom Retiro com sua família foi o alemão Johann Deutscher, e em seguida inúmeras outras famílias se juntaram a eles na comunidade de entrada, entre as quais surgiu o movimento adventista e fundaram uma das primeiras igrejas do Brasil. Entre essas famílias destacamos as famílias Deutscher, Verlich, Gritna, Breu, Schulempa e Oin. Os alemães deram importante contribuição para o desenvolvimento econômico da região. Toda a história desta epopeia está preservada no Museu da Memória dos Imigrantes Alemães de Entrada, que guarda em seu acervo livros em alemão, ferramentas, móveis e utensílios domésticos, bem como
100 anos de fotografia compreendendo os anos de 1860 a 1960, contando assim a história dos imigrantes alemães e seus descendentes em Bom Retiro. Após a vinda dos alemães, Bom Retiro foi marcado pela chegada dos imigrantes italianos, os quais trouxeram consigo um pedacinho da Itália que se misturou harmoniosamente às raízes locais. A influência italiana em Bom Retiro foi imediata e profunda. Os imigrantes trouxeram consigo o amor pela boa comida, introduzindo novos ingredientes e técnicas culinárias que enriqueceram a gastronomia da região. Sua contribuição veio com a polenta, portaia, risoto e massas. Entre os imigrantes italianos, destacamos as famílias Scotti, Sangaletti, Lorenzi, Ruzza, Menegas, Moretti. A chegada dos alemães e italianos em união aos povos originários, afrodescendentes e tropeiros em Bom Retiro não foi apenas um evento histórico, mas sim um marco na construção da identidade cultural do nosso povo. Além destas contribuições culturais, os imigrantes também deixaram marcas na arquitetura da região. Bom Retiro preserva um rico patrimônio histórico-cultural, com casas antigas, igrejas e festas tradicionais, que mantêm viva a herança dos antepassados que povoaram a região. O tradicionalismo também se faz presente em Bom Retiro, com torneios de laço, cavalgadas, bem como a culinária típica do sul do Brasil, como o tradicional churrasco, a paçoca e o entrevero de pinhão. E o prato pouco conhecido fora do município, porém muito popular entre as famílias borretirenses, a deliciosa rabada de milho verde. Desde o início de sua história, Bom Retiro ficou conhecido por suas terras férteis e propícias para a agricultura, principalmente para o cultivo do milho, cebola e feijão. A chegada dos imigrantes europeus trouxe consigo técnicas agrícolas avançadas e uma forte tradição no trabalho na terra, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, que passou ao longo dos anos a produzir maçã, pera, hortaliças, uvas de mesa e vites viníferas. Com o passar dos anos, o município consolidou sua vocação para a pecuária na criação do gado e ovinos. Bom Retiro foi o primeiro município a receber em seu território o selo de IG, Identificação Geográfica, pelo trabalho de resgate do queijo artesanal serrano. Um queijo ancestral com mais de 200 anos de história que remonta ao período da chegada dos padres jesuítas, dos tropeiros paulistas e açorianos que se estabeleceram nos campos de cima da serra e tinham na criação de gado e na produção do queijo artesanal serrano a subsistência de suas famílias. Além do queijo artesanal serrano, Bom Retiro se destaca pela produção do mel melato de Bracatinga, outro produto com indicação geográfica na categoria Denominação de Origem. Associado aos IGs do queijo e do mel, os vinhos de altitude produzidos em Bom Retiro também receberam destaque como produtos com indicação de origem, em reconhecimento à qualidade que se diferencia de outros produzidos no país, valorizando assim sua história e características únicas. A paisagem exuberante de Bom Retiro, com suas montanhas verdejantes e rios cristalinos, atrai visitantes em busca de contato com a natureza e experiências autênticas. Em seu território está a região conhecida como Campo dos Padres. Sua nomenclatura é uma alusão à presença dos padres jesuítas que no século XVIII, em fuga das missões espanholas, fizeram dessa região seu último território de fuga. As histórias da presença dos jesuítas no Campo dos Padres trouxe o imaginário do povo borretirense, as lendas dos tesouros guardados, os quais teriam sido enterrados pelos religiosos. O Campo dos Padres é, na verdade, o verdadeiro tesouro, a última fronteira,
a região com as menores temperaturas do Brasil, a mais selvagem e inóspita de Santa Catarina, a qual possui os pontos mais altos do nosso estado, sendo o ponto culminante com seus 1.823,59 metros de altitude, o Morro Bela Vista do Guizone. Assim, dessa forma majestosa e encantadora, a história e cultura de Bom Retiro se entrelaça com a natureza exuberante da região serrana, as tradições culturais dos imigrantes europeus e a hospitalidade do seu povo. Cria um cenário único e acolhedor que convida a todos a descobrirem os cantos e encantos de Bom Retiro.